Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, e ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. E depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação e testemunho aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. E então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. E certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. E sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. E então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. A vida não é alguma coisa contínua, no sentido de estar sempre no mesmo momento ou condição. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem determinados momentos que a gente diz assim: puxa vida, está tão bom tudo, não é? Que a gente fica até preocupado, né? Porque está tudo correndo tão bem. Já aconteceu isso com você? Né? Ou então aqueles momentos assim: puxa vida, não, parece que abriu tudo para acontecer tudo ao mesmo tempo. Já aconteceu? Não é? A vida tem uma dinâmica muito interessante. A gente passa por momentos que são tremendamente alegres, felizes, a gente passa por momentos que são complicados, e isso acontece com todo mundo. Acontece com quem teme a Deus, com quem não teme a Deus, porque isso faz parte da dinâmica da nossa vida. Mas tem uma coisa tremenda: quando nós tememos a Deus, no meio desta dinâmica da vida, nós vamos poder ver a intervenção da mão de Deus nos sustentando. Todos nós temos que atravessar essa dinâmica da vida, mas você pode atravessar sozinho, ou você pode atravessar de mão dada com o Senhor da tua vida. E esse texto nos fala de um momento na história do apóstolo Paulo, onde a gente pode perceber de várias maneiras a mão de Deus do lado dele. E é interessante a gente lembrar o contexto. O apóstolo Paulo estava vindo de uma série de batalhas. Ele tinha saído para uma viagem missionária
essa viagem missionária tinha sido muito profícua. Quando ele chegou na cidade de Tessalônica, muitas pessoas se converteram, a igreja foi formada em poucos dias, em questão de semanas. Parecia que era o melhor lugar da face da terra para fazer missões. Se eu estivesse lá ou você, nós diríamos assim: vamos ficar aqui, porque olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus está sendo proclamada, as pessoas estão se convertendo. Mas ali foi um lugar de uma grande perseguição, a ponto daqueles crentes esconderem Paulo e levarem Paulo para uma outra cidade, com medo do que poderia acontecer, a ponto da turba invadir a casa onde estavam acontecendo as reuniões e espancar o dono da casa. Enfim, tanta coisa complicada. E Paulo ficou com o coração apertado por ter deixado aqueles irmãos em Tessalônica e, por orientação deles mesmos, ter ido para uma outra cidade, a cidade de Bereia. E quando ele chega lá, ele prega o evangelho e gente se converte. E quando aqueles irmãos, aqueles homens de Tessalônica ficam sabendo que ele está em Bereia, vão para lá e fazem a mesma confusão. E aí os irmãos de Bereia empurram Paulo, dizem: vai para frente. E ele vai para Atenas. E chega em Atenas, ele tem a oportunidade de pregar o evangelho lá no Areópago para mais de 20.000 pessoas. Mas a campanha evangelística não foi tudo aquilo que ele imaginava. E ele então sai da cidade ali, daquela grande cidade, e vai agora para a cidade de Atenas, vai para a cidade de Corinto. E ele chega na cidade de Corinto quebrado, em todos os aspectos. O dinheiro da campanha missionária tinha acabado. Os missionários da equipe missionária ficaram espalhados nas cidades onde tinham havido essas confusões, especialmente Tessalônica, para fortalecer os irmãos e para que eles não ficassem sozinhos. E ele está sozinho numa grande cidade, uma cidade cosmopolita que tem gente do mundo inteiro, várias religiões, várias coisas acontecendo, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Eu não sei se você já esteve em algum lugar do mundo sem dinheiro, sem amigo e sem hospedagem. É complicado, não é? É uma loucura. E aí então começam as manifestações da mão de Deus no meio dessa confusão toda. E eu quero olhar para esse texto tentando fazer a gente conseguir perceber os momentos da graça de Deus em meio a essa dinâmica complicada da vida. Como Deus está trabalhando, como Deus trabalha, como Ele mexe com a nossa vida, como Ele vai pegando a gente no contexto, naquela situação que a gente está vivendo, e de maneiras tão tremendas Ele trabalha o nosso coração. O primeiro momento que eu quero olhar aqui na vida de Paulo e depois aplicar no nosso coração é aquele momento quando a gente está tão machucado, tão quebrado, que a gente precisa ser restaurado. E como Deus é precioso nisso. Olha só os primeiros 4 versículos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. E ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, e todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. O primeiro momento de restauração aqui, que Lucas nos descreve, era Deus olhando para o coração, para o corpo, para os sentimentos de Paulo e preparando algo que pudesse ser um tempo dele se refazer de todas as batalhas da sua vida. Quando a gente lê tudo isso que aconteceu, a gente começa a ver como Deus está por trás disso.
ele nessa grande cidade sozinho, e olha o milagre que vai acontecer. Lá na cidade de Roma, começa a ter uma discussão entre judeus. Os registros históricos nos falam que eles começaram a discutir, lá nos registros romanos, a respeito de um Cresto, com um E. E os historiadores dizem que na época o E e o I na língua latina daquele tempo podiam ser trocados, tinham o mesmo som quase. Então os historiadores dizem que eles estavam discutindo entre eles a respeito de Cristo. E por causa dessa discussão, dessa briga de judeus entre si, como estava acontecendo em Tessalônica, em outros lugares, os judeus cristãos foram expulsos de Roma naquela ocasião. E aí um casal de judeu cristão chamado Áquila e Priscila, que tinham a mesma profissão de antes de Paulo ser missionário. Paulo trabalhava com couro e ele fazia tendas. Essas tendas, essas coberturas de couro, elas eram usadas nos mercados. Sabe feira livre? Tá? Não tem a barraca que é coberta de lona, não é? Aquele tempo se cobria com couro, e no mercado as barracas com vários produtos eram fabricadas assim, e a profissão de Paulo era fazer aquele trabalho. E de repente um casal de judeus cristãos que moravam em Roma foram expulsos pelo imperador e vão morar na cidade de Corinto, tem a mesma profissão de Paulo. E quando Paulo chega naquela cidade, sem dinheiro, sem casa, sem nada, encontra aqueles irmãos que dizem: Paulo, vem morar com a gente, nós estamos aqui em dificuldade que nem você, que a gente perdeu tudo lá em Roma, mas nós temos a nossa profissão, você trabalha com a gente e mora com a gente. E Deus prepara essa família para ser um lar, para ser uma família do missionário que está quebrado e machucado. Não é tremendo como Deus está trabalhando, mexendo no mundo, mexendo na história, para que de alguma maneira o apóstolo Paulo pudesse ser abençoado. Nesse contexto da vida, Deus trabalha toques de restauração no nosso coração que são vindos do céu. É interessante como não apenas na vida de Paulo, mas na minha vida e na sua vida, Deus faz coisas assim. Ele prepara pessoas, Ele prepara lugares, Ele prepara coisas. Quando a gente está vivendo às vezes o momento mais complicado da vida, aparece de carne e osso um anjo de Deus na nossa vida, e esse anjo de Deus entra na nossa história, e às vezes ele não fica por muito tempo, ele fica por alguns dias, por alguns minutos, mas é Deus entrando na nossa história e colocando a sua mão de graça na nossa vida, sendo solução, sendo resposta de Deus. Quantas vezes na minha vida eu vi anjos de Deus passando, não de asa nas costas, mas de carne e osso, que Deus coloca naquele lugar e naquela hora para ser bênção. Eu estava em Bangladesh quando estourou uma guerra religiosa na Índia, entre muçulmanos e hindus. E Bangladesh é um país muçulmano e vizinho da Índia, e no passado tinha sido um pedaço da Índia. Então tudo que acontece na Índia tem repercussões muito grandes em Bangladesh. E aí eu estava numa viagem missionária, a missionária inglesa que nos conduzia, ela disse: olha, a situação está muito crítica, nós não conseguimos voltar para a Índia, porque eu tinha que pegar o meu avião em Delhi para voltar para o Brasil, e eu estava no interior de Bangladesh.
E aí ela disse: nós não temos como pegar um avião, nós não temos como chegar em Delhi, nós vamos tentar fazer o caminho do jeito que for possível. A gente vai pegar um barco, vai pegar um ônibus, vai tentar pegar um táxi, a gente vai andar de bicicleta, o que for possível, vai andar a pé, vocês entenderam? Vamos tentar chegar na Índia. E aí nós estávamos nessa jornada, vários estrangeiros, não é? Eu, o único brasileiro de fala latina, o restante todo mundo com a sua própria língua lá do Oriente e falando inglês na equipe. E meu inglês é horrível, então você imagina, estava difícil mesmo, né? E aí, no meio dessa jornada, a gente para num lugarejo, meus irmãos, um lugarejo que não tem hotel, não tem estalagem. Eu estou falando do interior de Bangladesh, não dá para explicar. Para você ter uma ideia, Bangladesh tinha na época 140 milhões de habitantes e só 7 cidades. O resto é contexto rural, tá? E a gente está andando por um lugar daqueles, e chega a noite, meus irmãos, e agora? O que a gente faz? Ninguém ali, a não ser aquela missionária inglesa, falava o Bengali, e quando a gente chegava naquelas lugarejos muito simples, ninguém falava inglês. E aí eu senti o que Paulo sentiu. E aí a gente encontrou uma igreja cristã. A gente caminhando pela rua encontrou uma igreja cristã. E aí a missionária deu um suspiro e falou: que bênção, encontramos uma igreja. E eu fiquei pensando comigo: grande coisa encontrar uma igreja. Não resolve o nosso problema. Eles também não nos conhecem, como é que vão abrir a porta da igreja para a gente? E aí aquela mulher me falou uma coisa que eu não acreditei. Ela disse assim: onde tiver um cristão, você tem casa, comida e lugar para dormir. Eu fiquei pensando: esse negócio não funciona, lá no Brasil não funciona. E aí ela então bateu, a igreja estava fechada, ela perguntou aos vizinhos quem é que cuidava da igreja, indicaram o nome de um homem, nós fomos na casa daquele homem. Aquele homem ficou desconfiado porque não nos conhecia, mandou a gente esperar na igreja, abriu a igreja, mandou a gente sentar. E é interessante porque a igreja lá não tem cadeiras, né? É uma esteira no chão, você fica sentado ali, né? E aí então não tem móveis, não tem nada, né? É o costume deles. E aí então ficamos lá, ele veio, conversou conosco, perguntou a nossa história, o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos ele volta, ele sai, volta outra vez e nos conduz para uma casa linda. E ele disse assim: essa casa é do doutor fulano de tal, o médico daquele lugarejo. Ele é cristão, e ele está em viagem lá em Dhaka, na capital, mas eu consegui localizá-lo. E ele disse que vocês, irmãos, podem ficar na casa dele, e tudo que tiver na casa dele vocês podem usar, comer e fazer. E aí começaram a chegar alguns irmãos, um trazia banana, outro trazia arroz, outro trazia não sei o quê, porque o povo é muito simples. E de repente os anjos do Senhor foram chegando de vários lugares. Eu quero dizer para você que a gente passa por momentos incríveis na nossa vida, difíceis, mas quando a gente teme a Deus e que a gente precisa daquele toque humano, Deus coloca alguém que a gente nem sabe o nome. Eu não sei o nome daquele homem, não sei o nome daquele médico, ele não sabe o meu nome, nunca nos viu. E de repente a graça de Deus abre portas que a gente não pode imaginar. E se você olhar para a tua vida, você vai encontrar em alguns momentos da tua vida, especialmente naqueles que você imaginava que não tinha jeito, que você estava sozinho, desamparado, Deus colocando alguém de carne e osso, pela sua misericórdia, pela sua graça. E Ele pega um casal
que vão se tornar um dos melhores amigos de Paulo, que vão depois, nos capítulos seguintes de Atos, a gente vai ver, eles vão para a viagem missionária junto com Paulo, eles vão se tornar uma família no meio do deserto da vida, de referência, de apoio, de cuidado. Eu quero dizer como nós precisamos de irmãos, queridos, e como Deus usa pessoas que simplesmente se dispõem a caminhar conosco, pessoas que abrem as suas casas, que nos acolhem no seu trabalho, que oram conosco e de maneiras práticas são expressões do amor de Deus em nossas vidas. Queridos, quando você vai numa célula, sabe o que a gente está fazendo? A gente abre a casa da gente, para na sala da gente, alguns irmãos, 5, 10 irmãos, sei lá quantos, poderem conviver com a gente orar junto, a gente caminhar junto. E queridos, em muitos momentos da sua vida, esses serão os primeiros anjos a chegarem, porque estão identificados no amor do Senhor, têm a mesma visão do reino, e sentem-se como membros da sua família, que querem cuidar e amparar da sua vida. Se você nunca participou de um projeto assim, então você está perdendo uma grande bênção, porque na vida eu preciso de gente, e na vida espiritual eu preciso de irmãos. Que coisa tremenda! Eu vejo a célula como uma maternidade do céu, onde a gente está ali aprendendo a receber, a acolher e ajudar a crescer. Eu me lembro da casa de uma senhora chamada tia Lília, onde os adolescentes da minha igreja se reuniam quando eu era um garoto, e eu dou graças a Deus para essa senhora que já partiu, já está no céu, mas como aquela mulher foi importante na minha vida, num momento tão difícil, quando os meus pais se separaram, e que eu não tinha com quem conversar, e eu não tinha com quem chorar, e quantas vezes sentado na escada do sobrado onde ela morava, ela colocava o braço sobre o meu ombro e só chorava comigo, mais nada. Que bênção! Ou quantas vezes eu apareci naquela casa no meio da tarde, e aquela era uma senhora que passava por tantas lutas, seu marido alcoólatra, com tantas dificuldades, e ela comprava um pãozinho quentinho na padaria para tomar um café com leite com ela, mas na verdade aquilo era pretexto para ela tratar o meu coração. Eu dou graças a Deus por gente de carne e osso, que na sua simplicidade se torna um anjo de Deus. Você pode ser um anjo de Deus para alguém, e mesmo quando você é meio duro, não quer ser, Deus coloca um anjo de Deus na tua vida, porque Ele te ama. Eu fico pensando, por exemplo, no testemunho que a gente ouviu aqui do Rodrigo, alguns domingos atrás, um menino que tinha tentado se matar, um menino dependente de drogas, e de repente um senhor, dono de uma oficina mecânica, se compadece daquele menino que tinha perdido a esposa, que tinha perdido tudo, e diz: menino, vamos arrumar uma casa de recuperação para você ficar livre das drogas. E ele não achou a casa de recuperação, e eu fico pensando, se não é Deus que está por trás disso. Ele disse: tá bom, não tem casa de recuperação, mas você vai morar num quartinho lá na minha oficina, e eu vou trancar você lá dentro, porque eu sei que se você ficar solto, você vai sair para consumir droga. E ele ficou trancado no quartinho com ele, trabalhando com ele, e trancado no quartinho toda noite durante 6 meses. E hoje esse moço convertido, seminarista, é líder do nosso ministério de libertação de drogas, porque teve um mecânico que abriu o quartinho do fundo da oficina. Será que não é um anjo de Deus que está ali? Quando alguém se dispõe a caminhar com alguém que está cansado, o que eu quero dizer é que nos momentos da tua vida, naquelas dinâmicas, quando você precisa ser restaurado, Deus coloca pessoas do teu lado, que às vezes a gente nem sabe o nome, que a gente nem conhece muito da história, mas são como que um toque do amor de Deus dizendo: não me esqueci de você, e você não está sozinho.
E se você olhar para a tua história, você vai encontrar vários momentos na tua vida em que isso aconteceu. E o que Deus está dizendo para a gente é: quando você não consegue me ouvir, quando você não consegue me enxergar, quando o teu coração está machucado demais, que mesmo que eu grite do céu para você, você não consegue entender, você pode sentir o meu toque, porque eu vou colocar uma mão de alguém bem pertinho de você para dizer: não te esqueci, não te abandonei, e você não está sozinho. Eu sou o teu Deus, eu te amo, eu tenho misericórdia de você. Pode segurar na minha mão. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Que coisa tremenda a gente viver isso.